Boa noite. Boa noite, você que está em casa. É um prazer estar aqui mais uma vez na casa de Deus. É sempre um prazer estar aqui. Porque a casa de Deus, ela é o nosso altar. E todas as vezes que nós nos dispusemos a vir à casa do Senhor, o nosso coração precisa estar cheio de alegria, amém? A nossa campanha é uma campanha que tem como um tema que eu gosto muito e que eu tenho lido muito e que eu tenho estudado muito, sobre felicidade. E felicidade é algo que, desde que o mundo é mundo, todo ser humano busca ter. Todo ser humano busca ser feliz, todo ser humano busca ter uma vida plena, de felicidade absoluta. Todos nós buscamos isso. Mas entendemos que no caminhar da nossa vida, não é bem assim. Entendemos que felicidade é um estado. Precisamos estar permanentemente felizes. Porque talvez a nossa vida não tenha sido um histórico de felicidade. E eu particularmente não conheço alguém que diga: minha vida foi extremamente feliz toda a minha trajetória. Por que a felicidade é um estado? E eu preciso entender isso dentro do meu espírito. Porque mesmo em meio às lutas, eu preciso estar feliz. Nós louvamos aqui agora, né? Que ainda que a figueira não floresça, que ainda que não haja fruto na vide, eu ainda assim mesmo me alegrarei no Senhor. É a certeza de que você não está só, mesmo em meio a um vale, mesmo em meio a um deserto. E hoje o tema da palavra é esquecendo o passado. E esquecer o passado é algo que a gente meio que já entende. A importância de nós esquecermos aquilo que nos doeu, aquilo que nos feriu. E um tema clássico, um texto clássico desse tema, ele está lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, em que o apóstolo Paulo, ele diz exatamente como tem sido a sua trajetória naquele momento. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, e ele era perseguido exatamente por isso. O alvo dele era o mote, era a motivação dele viver, era a motivação, inclusive, dele pregar, dele fazer todas as coisas e de, inclusive, ter sido preso. Nós, muitas vezes, em busca do nosso alvo e do nosso propósito, somos, às vezes, abandonados, somos, às vezes, criticados, somos, às vezes, preteridos pela família, pelos amigos, pelos nossos entes queridos de casa. Mas Paulo diz que ele ainda naquele momento, por todos os intempéries da vida que ele viveu, ele ainda não havia alcançado aquilo que ele vivia, o propósito da sua vida. E aí ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. E existem algumas versões que dizem uma coisa eu faço constantemente. É que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui nessa segunda parte do texto, ele diz o seguinte: olha, não me importa o que aconteceu, não me importa quem eu fui, o que eu perdi, o que eu abri mão, o que me roubaram, o que me foi tomado à força.
A prisão onde me lançaram, as injúrias, as infâmias que fizeram e que falaram contra mim, não importa. O que importa é que o alvo que eu tenho estabelecido na minha vida é mais importante do que qualquer dor que quer me aprisionar. E é para ele que eu vou. E a dor eu deixo para trás. E prossigo para esse alvo pela soberana vocação de Deus. Sabe qual é a vocação de Deus para a nossa vida? Força, fé e coragem. Quando nós lemos textos clássicos do Antigo Testamento, em Isaías, para Josué e tantos outros, Deus estabelece uma aliança de força, fé e coragem. Ele diz para os seus filhos: Josué, não temas, seja forte e corajoso. Tenha força, fé e coragem. Em Isaías, Deus fala para aquele profeta: não temas, porque a minha destra fiel te sustém. Em todo instante, Paulo, quando relata isso, ele diz: olha, eu sei que a dor quis pegar o meu calcanhar, eu sei que os problemas quiseram pegar meu calcanhar, mas eu enxotei todos eles e continuei prosseguindo o meu caminho. Eu quero que você reflita nesse momento exatamente isso. Exatamente todas as pedras que te fizeram cair e que porventura te fizeram tropeçar. Todos os sentimentos e emoções que porventura tenham te aprisionado, porque, queridos, o passado não é somente quando você foi criança ou quando você era adolescente. O passado foi hoje de manhã. O passado foi hoje à tarde. Alguém que sem querer possa ter te ferido. Alguma situação que tenha vindo, alguma fala que tenha vindo ao seu ouvido para tentar paralisar o teu alvo, o teu caminhar. Talvez o teu passado tenha sido ainda hoje, de manhã. Não importa. O que importa é que você precisa lançar fora aquilo que te feriu ou aquilo que quis te paralisar. Eu costumo dizer, queridos, que nós usamos pouco a nossa boca profética. Aquilo que tem o poder para amarrar aquilo que quer me paralisar e aquilo que tem o poder para me impulsionar a ir adiante. Aquilo que vai fazer com que você livre-se de todo medo, porque a tua boca profética, como Paulo disse, não adianta. Não adianta me prender, não adianta fazer nada contra mim. Enquanto Deus permitir que eu esteja vivo, eu vou prosseguir para o meu alvo. Qual é o teu alvo? Amém. Então aqui o apóstolo Paulo, ele reconhece o estado que ele se encontra. Ele relata que ele ainda não havia alcançado aquilo que ele almejava, que era o seu propósito maior. Né? Aquilo que a sua vocação o levava. Todos nós, chamados por Cristo, temos uma vocação. Você e eu, todos nós temos uma vocação de evangelizar. O ID é algo inato para a vida do cristão. Falar de Jesus e falar do amor de Deus é algo inato no meu coração e no seu. Porque você não é apenas uma criatura, você é filho. Existem várias criaturas por aí no mundo hoje que não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu e você somos filhos e como filhos temos uma vocação. E essa vocação é o que te impulsiona, porque ela é cheia de fé, de determinação, de coragem e de força. Não existe filho de Deus enfraquecido. Não existe filho de Deus que não tenha força. Existe filho de Deus que não manifesta a força que está nele. Aqui, Paulo também diz que ele sabia que ele não era perfeito. E quantos de nós procuramos a perfeição para sermos amados,
Quantos de nós, muitas vezes, queremos falar bonito, pregar com eloquência, saber a palavra de Deus, fazer as coisas com a maior perfeição, e nós temos que ter esse senso de excelência. Mas muitas vezes nós somos escravos do perfeccionismo para poder agradar o outro, para poder ser amado. Mas Paulo aqui, diante de tanta sabedoria que esse apóstolo tinha, ele com muita humildade disse: olha, eu não sou perfeito. A perfeição ainda não chegou até mim, mas eu prossigo para esse alvo todos os dias. Eu caio, eu levanto, eu me arrependo, eu peço perdão. Eu lanço fora o medo, eu lanço fora as coisas ruins que aconteceram comigo e continuo prosseguindo. Porque todo dia eu vou buscar uma perfeição diária na minha vida. Nunca seremos totalmente perfeitos, mas buscamos essa perfeição pela misericórdia de Deus, porque somos pecadores todos os dias. A diferença de um cristão convicto é que nós não vivemos no erro e no pecado. Caímos e levantamos, sacudimos a poeira e continuamos o nosso caminhar. É importante nós entendermos que aqui o fracasso do passado às vezes quer determinar quem você é. Às vezes as pessoas te classificam como a pessoa que faliu a empresa, como a pessoa que se divorciou, como a pessoa que tem um filho no mundo, como a pessoa que traiu, como a pessoa que perdeu tudo, como a pessoa que nunca deu certo, como a pessoa isso, como a pessoa aquilo. E muitas vezes esse passado quer definir quem você é. Só que quem te define é o que você faz agora. É a determinação que você diz: eu não vou mais cometer esse erro. Eu agora vou aprender com isso. Eu agora vou fazer diferente. Eu vou me levantar para escrever uma história diferente. É o teu posicionamento do agora que vai definir quem você é. Porque o passado passou. Queridos, o passado, é muito importante a gente entender que o passado é um lugar de referência, não é um lugar de permanência. Você não pode permanecer paralisado no passado, e nós vamos falar aqui, porque o passado nem sempre é um passado só de dor. Talvez você tenha um passado de muitas alegrias. Quando eu lembro da minha infância, eu lembro com um sorriso largo no rosto, porque eu tive uma infância maravilhosa. Porque eu lembro de momentos incríveis com a minha mãe indo à praia, em que a gente ficava na praia o dia inteiro brincando. Eu lembro da minha adolescência, que foi uma adolescência extremamente feliz. Eu lembro da minha juventude, que eu fiz grandes amigos e que eu me diverti muito, que eu fui muito feliz na minha juventude. Mas até nesses momentos, nesses episódios da sua vida, nessas fases da sua vida, você não pode ficar paralisado nelas. Elas precisam servir para você como referência daqui para frente, mas não permanecer. Pessoas que são paralisadas na sua infância, na sua adolescência, são homens e mulheres infantilizados. Pessoas que permanecem no passado, são pessoas num passado de dor, são pessoas que sentam e permanecem numa cadeira de vítima. E dali não sai, dali ninguém os tira. Porque esse passado tem definido a tua vida constantemente. E às vezes eu trabalhei muito com seleção de pessoas, e sempre quando a gente perguntava assim, quando a gente fazia treinamento, seleção, eu perguntava assim: quem é você? E a pessoa sempre falava: eu sou a Maria, tenho tantos anos, moro não sei aonde. Falta de identidade. As pessoas têm dificuldade de se definirem, têm vergonha de falar da sua história, porque muitas vezes é uma história de dor, mas esquecem que também é uma história de superação.
Se eu juntar todos vocês aqui, para que vocês contem as histórias de vocês, com certeza a gente vai fazer um grande livro. Porque a sua experiência vai falar muito à minha vida e a minha vai falar muito a você. Cada um de nós temos uma trajetória de dor, de alegria, de milagre. Mas que precisam ir ficando, eles precisam ficar no passado. E você vai deixando, e você vai se despedindo. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Importante nós entendermos que a gente precisa reconhecer o passado e se despedir dele. O seu passado, como nós dizemos aqui, ele não pode te definir. Enquanto eu estava vindo para cá, eu estava lembrando de algumas coisas. Eu fiz um revival, assim, um flashback da minha vida. E em um dado momento, tão rapidinho, moro aqui pertinho, então, em um dado momento eu falei assim: Senhor, eu nunca na minha vida ia imaginar um dia que vou fazer 50 anos na outra semana, que com 50 anos de idade eu estaria indo para a igreja com o meu marido para pregar o evangelho. Aquela Alessandra que viveu lá no passado, que era totalmente enrijecida, que era totalmente religiosa, que fazia parte de uma seita, não define quem eu sou hoje. Porque hoje eu sou uma mulher transformada, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. E é isso, é dessa forma que eu me apresento para vocês. É dessa forma que eu digo para vocês quem eu sou. Eu posso contar a minha história. Olha, eu fui assim, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas olha onde eu estou. Olha de onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou. Deus te coloca hoje num lugar de honra e diz a você: teu passado não te define. O que te define é o que você decide agora fazer. Em Isaías 43:18 diz que devemos esquecer o que se foi e não devemos viver no passado. Quem dirige olhando o retrovisor, queridos, vai colidir com o carro da frente. Você tem que andar no carro olhando para frente. E você só vai olhar para trás se você fizer uma ultrapassagem. Mas o que te define é a direção que vai adiante de você. Se você não tiver um propósito, se você não tiver um sonho definido na sua vida, o teu passado vai te aprisionar dia após dia. Você vai, e a sua história familiar, e a sua história que você viveu até aqui, vai te puxar para trás. Você vai querer ser um empreendedor de sucesso, mas a história de fracasso da sua família vai te puxar para trás, porque é ela quem tem te definido até agora. Você vai tentar estabelecer um casamento saudável com seu cônjuge, mas a história da sua família te puxa para trás, porque o casamento dos seus pais não deu conta de ser feliz. Você vai adiante juntar dinheiro, ganhar dinheiro, ser adulto nas suas coisas, tomar decisões, mas a sua história muitas vezes vai te puxar para trás, porque você não se posicionou diante dela. Se posicionar diante da sua história é dizer: obrigado, história. Obrigada, família. Sinto muito, mãe. Sinto muito, pai, na sua alma. Mas eu vou escrever uma história diferente. Sinto muito. É olhar para a sua história de dor, a história da sua família que sofreu, que se separou, que perdeu, né? Que é enlutada. E dizer: sinto muito. Eu imagino a sua dor, mãe, pai, avô, tio, quem for. Mas eu hoje, humildemente, decido escrever uma história diferente. O passado ficou para trás. O passado precisa ter 3 itens importantes
para que você possa entendê-lo, para que você possa viver o seu presente e atingir o alvo, prosseguir, caminhar à frente. O primeiro item é a aceitação. A aceitação do passado é aceitar o que foi. Da forma como eu fui criado, os pais que eu tive, a forma que meu pai me entregou o amor, que a minha mãe me entregou o amor, porque foi o que foi possível para eles. Quando a gente vai fazer uma anamnese na história de alguém, a gente percebe que as histórias elas vão se repetindo nas suas gerações. Pais que são violentos, que batem em seus filhos, geralmente são filhos que também foram agredidos pelos seus pais. Então, quando você é abandonado, é rejeitado, observa que tem um pano de fundo atrás daquela pessoa que fez com você, que também tem uma história. Então, o primeiro passo para você aceitar o seu passado, pode ter sido um passado de miséria, um passado de falta, seja o que for, eu preciso aceitar o meu passado. O meu passado é a minha história. Ela não define quem eu sou hoje, mas ela faz parte da minha construção. Então, o amor que me foi entregue da forma possível, aceitar e receber o tempo bom. Eu preciso aceitar também que bom que eu tive uma infância feliz, que bom que eu tive uma adolescência feliz, que bom que eu soube lidar com todas as faltas, mas que eu tive bons amigos, que bom que eu tive uma juventude saudável. Eu, Alessandra, graças a Deus, nunca bebi, nunca me droguei, sempre fui feliz, gostava de viver, de me divertir, gostava de sair para dançar, gostava de me divertir. Eu tive uma juventude saudável, mas talvez não tenha tido uma juventude tão feliz quanto eu poderia, porque eu não tinha Jesus. Mas aceitar esse tempo, as experiências positivas, é saudável para o teu hoje. Olhar para essa história e dizer, ok, essa é a história que eu tive. Eu não posso mudar os fatos, mas eu posso mudar a minha realidade daqui por diante. Eu não posso mudar quem meu pai foi, mas eu posso ser uma mãe diferente. Eu não posso mudar a história da minha mãe, mas a minha história eu posso fazer diferente. Aceitar o seu passado, acolher esse passado, é o primeiro passo que você precisa fazer para que você tenha um presente e um futuro saudável. O segundo passo é o tão conhecido perdão. O perdão, ele não existe ter uma vida feliz se você for aprisionado à mágoa. Não existe ter uma vida feliz, viver feliz, se você é aprisionado a ressentimentos. Não existe você ser feliz se você for aprisionado à amargura. Uma vez eu conversando com meu marido, nós estávamos falando sobre isso. Tudo bem você não ser um cristão cheio de dentes, sorrindo, né, o tempo inteiro. A gente sabe que tem dia que você está cansado. Mas, gente, não dá para ser um cristão mal-humorado. Não dá para ser um cristão ranzinza. Não dá para ser um cristão, sabe, endurecido, emburrado. Não dá. Se a alegria do Senhor é a tua força, querida, essa alegria tem que abundar. Você tem que chegar na comunhão com os seus irmãos e ser feliz de estar junto. De dar um bom dia, de dar uma boa noite, de dizer, estou contigo, que bom te ver aqui, estou orando por você, está tudo bem? Isso é cristianismo, é compartilhar a alegria do Senhor, viver a verdade do que nós falamos e cantamos. Então, perdoar é algo primordial para que você entenda que o seu passado precisa ser despedido. Sem isso, você é aprisionado constantemente nessa dor. Quem é feliz é livre. Você só é livre,
Você só é feliz se você for livre. E se você viver aprisionado a um fato, a uma pessoa que te fez mal hoje de manhã, que te fez mal hoje, há 1 hora atrás, se você for aprisionado a isso, é claro, a gente tem um tempo de digestão de uma situação. A gente precisa digerir. Às vezes a pessoa é ingrata, faz algo mal e aquilo está dentro de você. Mas a decisão é diária. Por isso que o teu passado é ontem. Teu passado é hoje de manhã. Ou seja, como Jesus disse, perdoe 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário. Por causa do outro? Não, por causa de mim. Eu digo para as pessoas, muitas pessoas carregam mágoas de relacionamentos. Vou dar um exemplo conjugal. O marido que fez não sei o quê, a esposa que fez não sei o que lá. Sabe o que acontece quando a gente não perdoa? A falta de perdão, muitas vezes, é um mecanismo de vingança. Como eu não posso matar a pessoa, bater na pessoa, fazer alguma coisa na pessoa, prender a pessoa, me vingar, eu me vingo não perdoando. Só que isso é um veneno que você bebe. E te adoece. E você não se libera para você ter novos relacionamentos. E você não se libera para ter novos amigos. E você não se libera para ter um novo trabalho. E você não se libera para ter uma nova estrutura de vida. Por quê? Porque você está aprisionado à mágoa. Você quer se vingar daquela pessoa ou daquela situação a qualquer preço. Então, manter o ódio, manter o ressentimento é uma forma de você se vingar. Mas você está bebendo do seu veneno. Se despeça disso. Se despeça disso enquanto há tempo. Porque, para que você seja livre, você precisa liberar quem te fez mal. Para que você seja livre, você precisa liberar o que te fez mal. Talvez tenha sido uma demissão. Talvez tenha sido uma injúria, talvez tenha sido uma traição, ou de um cônjuge, ou de um amigo, ou de quem quer que seja. Mas enquanto você não liberar isso, você é prisioneiro, e isso passa a ser o Senhor da sua vida. E o terceiro, depois que você aceitou o seu passado, depois que você acolheu esse passado, que você recebeu o que é bom, que você entendeu e reconheceu o que te fez mal, você precisa perdoar e muitas vezes se perdoar, que é o mais difícil. O que você cometeu de errado. Vira e mexe, o diabo vem lá e como é que você quer ser isso se você já fez isso? Como é que agora você quer ser honesto se lá atrás você roubou? Como é que você agora quer mudar o seu estilo de vida se lá atrás eu sei quem você é. Você precisa ter a sua boca profética e dizer, não, eu fui, mas isso não me define. Eu hoje sou outra pessoa, eu sou outra mulher, eu sou outro homem. E aí depois que você se perdoa o outro, você se despede. E aqui a gente sabe tanto, a Bispa Ana fala tanto sobre escrever cartas. Gente, escrever cartas é a ferramenta mais terapêutica e maravilhosa que existe para você. Eu acredito que os profetas, os apóstolos, os discípulos, enquanto estavam escrevendo, não imaginavam o que estavam fazendo. Mas aquilo se tornava terapêutico. Eu estou fazendo meu devocional em Lucas e eu tenho lido e eu penso assim, cara, como Lucas devia escrever aquilo, não viveu, ele soube, mas com a sensação maravilhosa de rever as histórias, os milagres que aconteceram e recontar isso para uma outra pessoa. Quanto mais eu falo, quanto mais eu me limpo, mais eu me torno livre. Então, se despedir é exatamente isso. Se despeça do que te fez chorar.
Se quem te fez chorar é alguém muito próximo, se despeça dessa pessoa na tua alma, no teu sentimento, na tua emoção. Talvez a pessoa que te fez mal é uma pessoa que você tem que conviver todos os dias. Como é que faz para se despedir? Tchau, vou embora. Você me fez mal ontem, vou morar em outra casa. Mas é você ser livre daquela dor e daquele ressentimento. É você dizer, eu desisto disso. Uma vez, eu fiz esse exercício. Uma pessoa foi super grossa comigo e tal, e aquilo foi profundo no meu coração. Eu falei, caramba, sem necessidade. E eu fui no carro, do lugar onde eu estava até o meu destino, falando para essa pessoa. E eu dizia, eu te honro, eu te respeito, mas eu desisto de lutar pelo seu amor. Eu desisto de lutar pela sua aceitação. Porque eu entendi que nós não nascemos para todo mundo. Como diz o meu cunhado, os afins se afinam. A gente pode amar todas as pessoas e ter afinidade com outras. E ali eu fui desistindo, porque eu percebi que eu lutava por um olhar diferenciado daquela pessoa. Eu queria que aquela pessoa gostasse de mim como eu gostava dela. Eu queria que ela fosse minha amiga como eu tinha uma amizade por ela. Mas eu entendi que ela não queria. E eu falei, então agora eu desisto. Eu não vou mais lutar por isso. Eu não vou mais sofrer por isso. Isso não vai mais me doer. E quando eu cheguei no meu destino, essa pessoa que era uma pessoa super arredia e tal, me manda uma mensagem, sem pedir desculpas, mas pedindo desculpas intrinsecamente, falando uma coisa nada a ver, só para dizer, mas olha, eu te amo, tá? Um beijinho, não sei o quê, nos vemos semana que vem, nananana. E eu até comentei com meu marido, eu falei assim, que coisa incrível, que é esse tal de inconsciente coletivo, que na verdade quem leva, carrega e traz é o Espírito Santo. Porque naquele momento que eu decidi limpar o meu coração, porque eu entendi que meu coração não é lugar de lixo é na lixeira. E eu tirei todo aquele lixo de dentro de mim e falei, chega, eu vou respeitar, eu vou honrar, eu não vou devolver com a mesma moeda, eu vou amar essa pessoa, mas eu vou desistir de lutar por um amor que essa pessoa não tem para me entregar. E ali foi a minha despedida. Então, esse passado de dor, de mágoa, de luta, de falta, é esse passado que você precisa se despedir. Você precisa se despedir de ser um adolescente emocional. Você precisa se despedir de ser uma criança emocionalmente. Você precisa se despedir daquilo que te aprisionou, dos amores, dos amigos que se foram. O passado se foi. O que te define é o presente. E o que faz o futuro é o que você faz a partir de agora. Então, o passado, ele é a base de uma construção do ser humano que você é. Ele é uma história que te trouxe até aqui. Ele é uma identidade que te construiu, porque faz parte do seu histórico familiar. A gente não tem como jogar fora pai, mãe, avó, avô, as lutas, as falências. Mas se você não se despedir do seu passado, o que você vai fazer é repetir constantemente as histórias negativas da sua família. Enquanto eu não me despedir do meu pai emocionalmente, embora tenha um vínculo de amor eterno, meu pai, agradeço pela vida que ele decidiu me dar. Mas, enquanto eu não me despedir da dor do abandono, e da rejeição, nem tanto de rejeição, mas muito mais de abandono, eu repetia constantemente a história de fracasso emocional, financeiro e profissional do meu pai.
Então, durante anos da minha vida, eu tinha fracassos emocionais, eu tinha fracassos financeiros, muitos, e eu tinha fracassos profissionais. Exatamente como meu pai. Porque eu trazia aquele pai cumprindo exatamente o caminhar, as decisões, as escolhas dele na minha vida. Mas houve um dia que eu disse, não, eu vou acolher esse passado, eu vou trazer esse pai para mim, eu vou dizer para ele, sinto muito, pai, pelo seu fracasso, pelas suas dores, mas humildemente eu vou prosseguir a minha vida escrevendo uma história diferente. Eu te amo, eu te agradeço pela vida, mas eu sou Alessandra, um ser humano diferente. E eu vou pegar essa sua história como base, olhar para ela e falar, eu vou fazer completamente diferente do que ele fez. E a honra que eu entreguei para o meu pai antes de morrer é de ter sido bem casada, uma boa esposa, uma boa mãe, uma profissional, uma mulher de Deus que cumpre, caindo, levantando, mas constantemente o propósito que Deus determinou para mim. Então, viver feliz está baseado nisso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olhando para frente. Para onde você quer chegar. Quem você quer se tornar. Coloque as pedras como um memorial. Olha, hoje eu olho para o meu passado e falo, caramba, olha de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria nesse momento que você fechasse os seus olhos. E que você fosse profundamente ministrado pelo Espírito Santo. Porque é Ele quem nos convence do pecado e é Ele quem trabalha na nossa alma e no nosso espírito. E nesse momento você vai visualizar todo o teu passado de dor. Tudo aquilo que foi difícil para você. A falta, o abandono, a rejeição, as perdas, as mortes. Tudo aquilo que de alguma forma te fez chorar, te fez sofrer e que em algum momento da sua vida te fez acreditar que você não iria vencer. E nesse momento, você que está em casa, também faça isso. Perdoe quem te fez chorar. Perdoe as injúrias, quem te fez mal, quem te maltratou. Esse é o momento de você dizer adeus. Eu te perdoo. Eu te perdoo porque você me machucou, eu te perdoo porque você me feriu. Eu te perdoo porque você foi injusto, foi ingrato. Eu decido me liberar disso. Eu decido te perdoar. Agora, nesse momento, você vai trazer à sua memória os momentos felizes que você teve no seu passado. Aquele amigo, aquela amiga de infância, a escola, o professor, os momentos que porventura você tenha tido de alegria com seu pai, com a sua mãe, os momentos que você teve com seu filho, com a sua filha, de comunhão, os natais juntos, as viagens. E nesse momento você vai agradecer. Agradecer as pessoas que te propuseram coisas boas, que te fizeram sorrir, que te fizeram gargalhar. E diga muito obrigado. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigada. Agora você vai se despedir. Você vai
pensar na sua infância. Se olhe como criança e diga: ei, hoje eu tenho tantos anos, você chegou até aqui, você venceu. Seja feliz, vá viver a sua história. Se despeça da sua adolescência, dos momentos que você viveu. Diga a Deus: muito obrigado, muito obrigada. E agora olhe para você agora. E veja o quão bom Deus tem sido com você. E diga a Deus: muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigada pelos milagres, obrigado pela vida, obrigado pelo sustento, obrigada por cada providência. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, eu, com tantos anos. Eu estou vivo, eu estou viva. Obrigado, obrigado, Senhor. Eu me despeço do meu passado. Esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, pela vocação que o Senhor me entregou. Eu cumprirei o meu propósito. Eu cumprirei a minha missão. O passado não tem mais poder sobre mim. Não vai mais me aprisionar. Eu não sou aquela pessoa lá de trás, fracassada, entristecida, sem esperança. Eu trago à memória o que me traz esperança e prossigo adiante pelo caminho que Deus me conduz. Muitas perdas nós temos ao longo da vida, mas até aqui o Senhor te sustém e Ele te diz: prossegue, continue, avance. Eu estou contigo. E lá na cruz, a tua promessa está te aguardando. Ela só exige que você vá. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Mas eu quero, nessa noite, agradecer e invocar o Santo Espírito de Deus. Aquele que esquadrinha os nossos corações, que invade a nossa alma, que invade o nosso espírito. Aquele que conhece a gente pelo avesso. O Consolador, o nosso amigo, aquele que está conosco nos dias de hoje, porque o Senhor foi, mas o deixou conosco. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa limpar os nossos corações, a começar por mim. Limpando de toda a sujeira, tirando da nossa alma todo o lixo que nós carregamos até esse exato momento. Porque nós não fomos feitos para carregarmos pesos, não fomos feitos para carregarmos lixo. Fomos feitos para sermos livres no teu amor. Porque é esse amor que nos sustenta. E é esse amor que nos condiciona a sermos mais que vencedores, como teu filho disse. Ele soube o que era viver a falta, ele soube o que era viver a injúria, ele soube o que era viver a abundância, mas ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Passamos por dores, mas nessa noite deixamos todas as pedras para trás, porque nos tornamos livres para continuar a nossa caminhada, entendendo que a nossa vitória está diante, na cruz de Cristo, que morreu para nos trazer de volta a vida em abundância e para resgatar tudo que nos foi roubado. Que sejamos felizes hoje e eternamente contigo, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Que a consolação do Espírito Santo de Deus os acompanhe. Que os anjos do Senhor os levem em paz. Que vocês tenham uma semana abençoada.
de alegria, de propósitos, de boas novas. Porque Deus te ama incondicionalmente. E porque você não é criatura, você é filho do Deus Altíssimo. Amém. Em nome de Jesus. Senhor Jesus.